Vamos imaginar que eu sou um especialista completo e fartei-me de estudar sobre o Médio Oriente, mas tudo o que eu disser sobre o Médio Oriente é uma opinião. Isso é a tua opinião. Vale tanto como o meu preconceito. Vale tanto como o teu preconceito. Isso faz-me lembrar muito o arranque da peça do Tiago Rodrigues, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, que eu não sei citar, mas começa com uma das personagens, furiosa com a ascensão da extrema-direita ao poder, a dizer a opinião... A porcaria da opiniãozinha, como um veneno que medra na sociedade. A opinião, o estupor da opiniãozinha está a envenenar a sociedade e a política. Está completamente. Aliás, isto é quase eu que ganho a vida e que me, enfim, tornei conhecido para meia dúzia de pessoas por dar a minha opinião, isto quase que parece que me vou criticar. Mas pronto, vale também como autocrítica. O que e agora vai uma parte de pretenciosismo, se lhe quiserem chamar, mas é a minha convicção profunda, obviamente que para eu fazer o que faço, estudo bastante, sei bastante daquilo que falo, tento não falar de forma gratuita, quando falo posso errar, mas é com algum estudo, quer dizer, e custa-me a perceber muitas das vezes que tu és sistematicamente insultado por qualquer coisa que tu dizes, porque não é exatamente a opinião do outro. Ter na gentileza companhia, cabem todos nessa travessia. Fala leve que a delicadeza também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Quanto mais as palavras bonitas, é nesse encontro que começa alguém. No entretanto das palavras ditas, e ela vem daquele mundo estranho, das conversas boas infinitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é... Uma conversa com Bernardo Mendonça. O meu entrevistado é um dos cronistas e comentadores políticos mais conhecidos da nossa praça. Semanalmente analisa os temas quentes que fervem por cá, na Tuga e no mundo, nos programas Eixo do Mal, na SIC Notícias e no podcast Bloco Central, para o Expresso. A par disso, assina uma coluna de opinião na revista Visão. Falo de Pedro Marques Lopes, jurista e gestor de formação, que deu uma grande guinada na vida por volta dos 40, numa mudança que o próprio considera radical, já que, pelas suas palavras, passou de gestor infeliz para cronista feliz. Há pancreatites milagrosas, confidenciou-me. Vou querer que Pedro Marques Lopes revele qual foi o gatilho para esta grande metamorfose profissional e pessoal que lhe trouxe novas alegrias e, talvez, uma nova versão de si. Há um antes e um depois entre o Pedro gestor e o Pedro comentador? Vou perguntar. Pedro Marques Lopes garante que até aí não conhecia rigorosamente ninguém nos jornais, televisões, rádios ou na política, até passar a ser uma figura conhecida da maioria dos portugueses. E apesar de considerar que a sorte é uma parte fundamental da vida das pessoas, acredita que a comunidade tem de ter meios para limitar a influência dessa sorte. Aliás, se o querem ver furioso, é dizerem-lhe convictamente, à cara podre, como se diz, que se é rico ou se tem sucesso profissional porque se conseguiu tudo à custa do mérito e de muito trabalho. A velha narrativa da meritocracia. Aproveito para lhe perguntar qual o lugar da opinião nos mídia num tempo de profundas trincheiras, extremismos, dogmas e ódios, e que responsabilidades, enviesamentos, manobras de bastidores e perigos esses próprios espaços mediáticos trazem.
Pedro diz que o que mais o motiva a dar opinião é ser uma voz para mais justiça, mais igualdade, mais verdade, mais solidariedade para com os outros. Isso fará dele um comentador ativista ou mesmo um perigoso radical? Ou faz dele, acima de tudo, um humanista de mente arejada, que defende os direitos humanos e os valores da democracia para todos? E já agora, num tempo em que boa parte da direita e do centro-direita se radicaliza e se alinha com as posições extremadas do Chega, isso tem feito com que Pedro Marques Lopes já não se identifique com o lugar político onde no passado se enquadrava? Vou querer saber. Quem o conhece de perto admira-lhe a cultura, o facto de ser um bom leitor e excelente conversador, além de melómano e gostar de celebrar a vida com os amigos. Pedro Marques Lopes é o que se chama um bom vivant e um tipo bem disposto, daqueles que enche uma sala com gargalhadas, mas que também sabe os podres de toda a gente, o que me leva a crer que as noites de má língua com ele devem ser uma delícia. E adora festas de karaoke, para mostrar que é afinado e que o palco lhe assenta bem. É verdade? Consta que sim. E que mais? Pedro Marques Lopes costuma afirmar que é um homem sem certezas, disposto sempre a mudar de opinião, mas diz estar certo de que encontrou a sua gente, os amigos que quer guardar consigo até ao fim. E quanto a isso acrescenta, e cito: estar aberto a isso, talvez de forma paradoxal, obrigou-me a afastar pessoas da minha vida e a não ter convívios que pura e simplesmente não me apetecem. Sim, há pessoas que quero muito longe de mim. Fecho aspas. Percebo-o tão bem. A vida é feita de escolhas e de deixar para trás o que já não nos cabe ou não nos veste. O que me leva a uma pergunta do avesso. De que é que Pedro tem mais saudades? Uma nota curiosa. Há poucos meses estive com Pedro Marques Lopes, lado a lado, no banco dos réus, na recriação de O Julgamento de Pellicot, dirigido pelo encenador suíço Milo Rau. Um espetáculo performance realizado no Panteão Nacional, onde se reconstruiu o que se ouviu em tribunal no famoso caso de Gisèle Pellicot. O caso de uma mulher violada por dezenas de homens enquanto estava desacordada, com a cumplicidade do marido, e que se tornou um símbolo na luta contra a violência sexual sobre as mulheres. Recordo que foi Gisèle que cunhou para sempre a frase: a vergonha tem de mudar de lado. Como foi para Pedro participar nessa performance e escutar os testemunhos de tantos agressores, homens comuns, banais, de várias idades, alguns deles pais de família, tornados violadores oportunistas. O que é que isto diz de nós e da nossa sociedade? Recordo que, de acordo com o último relatório anual de segurança interna, o RASI, as denúncias de violência sexual continuam a aumentar no nosso país e atingiram o valor mais alto da última década. Isto a par da violência doméstica, que continua a ser uma realidade preocupante. Não deveria ser esta uma das grandes preocupações e prioridades deste governo? É o que vou perguntar ao Pedro, que me disse que, à beira dos 60, ainda não percebeu bem o que anda cá a fazer, que está à procura de alguma coisa, mas ainda não percebeu exatamente o quê. Na verdade, adiantou-me que pelo menos já tem uma ideia, mas não sabe como a conseguirá levar a cabo, já que se considera um sujeito inconstante. Vamos ver se nos dará pistas sobre o que anda na sua cabeça. Lá dentro é só inquietação é só inquietação, como canta Zé Mário Branco. É o que eu vou tentar saber. Vamos ver até onde é que vai a nossa conversa. É na sala de podcasts do Expresso, onde estamos agora. Olá, Pedro Marques Lopes. Bem-vindo ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá. Olá, Bernardo. Muito obrigado por me ter convidado. Ora, é uma grande honra. Por quem é? Futebol Clube Porto. Futebol Clube do Porto. Já para sei. Sempre. FCP. É a única coisa verdadeiramente constante da minha vida. O amor ao Futebol Clube do Porto. E aos filhos? Os meus filhos que me perdoem. É. Acima os filhos dos podem-me sempre desiludir. Claro, assim como o pai. Claro. Não, mas esse já desiludiu que tinha. E se eles vivem bem com isso? Já os desiludiu que chegasse. Vamos conversar? Vamos saltar juntos nisto? Vamos. Bora. Não há nada que eu goste mais do que conversa. Bora. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Então, tu que comentas todas as semanas sobre o rumo do país e do mundo, olhando para o estado das coisas e para o que vem aí, estás esperançado, com ânimo, ou dirias que estamos a entrar num novo ciclo de trevas e que importa
calçarmos as galochas para atravessarmos a lama, como chegou a alertar a Lídia Jorge. Eu vi aqui outro dia. Pois foi aqui. Eu faço, foi exatamente eu aqui. venho gravar o meu podcast com o Pedro Cisa Vieira e o Paulo Baldaia e espreito sempre o Bloco Central e espreito sempre para aqui para ver quem está. E estava a Lídia Jorge, de facto. Maravilhosa. Olha, sim. Tu disseste, e é verdade que eu sou um tipo inconstante, mas e também sou. Outro dia estava a pensar nas músicas quando me disse uma espécie de uma música assinatura. Uma de que me lembrei foi a Metamorfose Ambulante do Raul Seixas, que o Ney cantou tão bem. O Ney. Há dias em que eu acordo mais otimista e há dias que eu acordo pessimista. O problema é que nos dias em que acordo otimista, passado meia hora já estou pessimista. Nós vivemos um período particularmente negro da nossa história. Da nossa história é uma espécie de plural majestático, ou seja, da minha história enquanto pessoa que vive, que pensa, que olha para o mundo. Não me lembro do momento tão negro. Tão negro. Eu nasci em 1966, como tu, não gosto, sou um homem que não gosta de revelar a sua idade. Como eu. Saí à minha mãe. Eu só há 10 anos é que percebi a idade que a minha mãe tinha, não estou a brincar. Pronto. Porque a minha mãe sempre roubou 5 anitos. E até às vezes roubou mais. Já lá vamos à idade, sim. Mas na minha presença no mundo, eu não me lembro de uma altura tão negra, em que esses dias em que acordo otimista, passado meia hora, estou pessimista. Claro que o mundo é aquilo que nos rodeia e as alegrias pessoais, as vitórias dos teus filhos, as tuas próprias histórias pessoais, das pessoas que tu amas, vão moderando todo esse pessimismo, porque, enfim, nós somos, por definição, animais muito egocêntricos, ou pelo menos dessa proximidade. Mas não me lembro de tanta violência, de tanta intolerância, uma intolerância que é tão profunda que leva pessoas como eu que me acho tolerante a muitas vezes olhar para mim e dizer que também estou intolerante. Há uma reação... Intolerante à intolerância. É isso? Sim, mas pior. Não vou confessar que é um defeito. Há alturas no meu dia, na minha vida, em que eu vejo-me intolerante porque não há outra maneira de reagir. Quando há bocadinho tu falavas, e bem, que há pessoas que eu afastei da minha vida, é por isso eu não estou para tolerar aquela intolerância. Utilizando o brigadinho, ajudaste-me agora. Eu não estou para suportar pessoas que claramente se estão marimbando para os outros. É o que está a acontecer nos poderes, na política, no governo. Eu sou mais otimista do que isso em relação aos poderes, em relação a quem está no governo, a quem exerce otimista, o poder. Mais ou menos, quem te ouve sabe que... Não, em geral dos políticos, eu sou daquelas pessoas que acha que a maioria dos políticos ainda são pessoas preocupadas com o bem comum. Eu estou muito mais preocupado, isto é quase paradoxal, com as pessoas que eu vejo, que eu leio, que eu sinto na rua, que leio nas redes sociais. Quer dizer, há um ódio, uma violência, um rancor, um ressentimento palpável. E crescente. Os políticos, muitas vezes, há aqui duas maneiras de olhar muito para como os políticos funcionam. Há a maneira de tu teres políticos que são a voz de uma determinada facção do povo, ou do povo, se quiseres, e há aqueles que preferem, ou que acham por missão, que têm por missão, tentar conduzir esse povo. São situações muito interessantes e muito boas. Eu, por exemplo, o Dr. Mário Soares tinha conta-se a história, não sei se é verdade, se é mito, de que quando foi da adesão à CE, na altura, ele reuniu as pessoas que mais consideração tinha pela sua palavra e perguntou-lhe se achavam que deveriam aderir, que nós devíamos aderir a Portugal. E todos lhe disseram que não. E ele acaba a reunião dizendo, pois, mas amanhã vou pedir a adesão. Então,
O que é que isto quer dizer? Sim. Os políticos, para mim, os grandes políticos, são aqueles que conseguem ler para além do sentir da população, digamos assim. Porque o Têm visão também. Têm visão. O sentir da população, a opinião pública, é uma coisa muito volúvel. As opiniões. Exatamente, as opiniões, Pedro. Sim. Bem, isso é outro aspecto. Sim, já lá vamos. Mas já agora, lá vamos. Opiniões versus factos, exato, que é uma coisa que ajudou. Pois. Que não é outro tema, Bernardo. Não. Não é outro tema, ou seja, nós vivemos... Por isso é que eu lancei aqui. Sim, claro. Nós vivemos num momento em que... E sim, é sempre um momento muito, muito rápido, muito fugaz. A nossa presença é sempre muito fugaz. Mas nós vivemos um momento em que a opinião é toda igual. Ou seja, para mim, a Terra é plana. Tu podes ter uma opinião diferente. Exato. Percebes? Os factos que não atrapalhem. Os factos que não atrapalhem. E isto tem consequências a vários níveis. Por exemplo, há um descrédito. As pessoas, há uma tendência para tu odiares, achares que qualquer tipo de especialista em alguma coisa, a opinião dele não conta nada. Não só isso, na questão da mediação... Desvaloriza-se o conhecimento, conhecimento científico, académico. Todo, não vale nada. Pois. Isto é uma espécie de uma proletarização, não é radical, mas burra, digamos assim, do conhecimento. Quer dizer, alguém dizer a um... repara uma coisa, vou pôr isto de outra forma, que é um bom exemplo. Eu testo exemplos, porque os exemplos normalmente dão para tudo, mas vou dar. A RTP tinha um programa que era o Prós e Contras. Lembras-te? Como todos nos lembramos. E eu recordo-me... Com a Fátima Campos Ferreira. E eu recordo-me de um programa onde de um lado estavam os médicos e do outro lado estavam as pessoas das medicinas alternativas. Eu lembro-me... E há um indivíduo que dizia que tinha curado um cancro com chá verde. Essa opinião estava a ser contraposta à ciência. Eu este exemplo gosto de o dar porque mostra bem o momento em que estamos a viver. E a ciência tem, além do conhecimento que tem, põe-se em causa, está sempre a estudar, está sempre a mudar, a apurar o conhecimento e com métodos fidedignos, não é? E se isto existe, digamos assim, nas ciências exatas, agora imaginem tudo o resto. Pois é. Ou seja, vamos imaginar que eu estudo, vamos imaginar que eu sou um especialista completo e fartei-me de estudar sobre o Médio Oriente, mas tudo o que eu disser sobre o Médio Oriente é uma opinião. Isso é a tua opinião. Vale tanto como o meu preconceito. Vale tanto como o teu preconceito. Isso faz-me lembrar muito o arranque da peça do Tiago Rodrigues, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, que eu não sei citar, mas começa com uma das personagens, furiosa com a ascensão da extrema-direita ao poder, a dizer a opinião, a porcaria da opiniãozinha, como um veneno que medra na sociedade. A opinião, o estupor da opiniãozinha está a envenenar a sociedade e a política. Está completamente. Aliás, isto é quase... Eu que ganho a vida e que me, tornei conhecido para meia dúzia de pessoas por dar a minha opinião, isto quase que parece que me vou criticar. Mas pronto, vale também como autocrítica. O que e agora vai uma parte de pretenciosismo, se lhe quiserem chamar, mas é a minha convicção profunda, obviamente que para eu fazer o que faço, estudo bastante, sei bastante daquilo que falo, tento não falar de forma gratuita, quando falo posso errar, mas é com algum estudo, quer dizer, e custa-me a perceber muitas das vezes que tu és sistematicamente insultado por qualquer coisa que tu dizes, porque não é exatamente a opinião do outro. E não estamos a falar de grandes coisas, estamos a falar de aspectos mesquinhos. A capacidade que agora existe de insultar. Tu és insultado com frequência. Sistematicamente, nas redes sociais, sistematicamente. Agora está mais difícil, porque já chegou à rua. Coisa que não acontecia. Acontece de seres insultado na rua? Já me aconteceu... várias vezes. Mas pouco importa para isto. Agora,
há um aspecto dentro da nossa comunidade de ebulição, eu gosto muito do ressentimento. Ressabiamento? Pronto, ressabiamento é mais violento, mas há um ressentimento social terrível que eu percebo durante muito, que eu entendo, que consigo analisar e que nós não estamos a atalhar. É evidente que o ressentimento existirá sempre. O problema da desigualdade acentua esse ressentimento de uma forma violenta. Estas histórias eu não quero ser, porque vou dar apenas alguns aspectos e, portanto, são sempre limitados, percebes? Esta história de que tu também introduzias, que eu te mandei da questão da meritocracia, se há algo que fez crescer, por paradoxal que seja, a extrema-direita, que depois defende essa mesma desigualdade, quer dizer, nós fomentamos, o Trump ganha através dos votos com as pessoas que são mais desgraçadas. E o objetivo dele é acumular mais riqueza daquelas pessoas desgraçadas. Tudo isto torná-las mais pobres tudo e isto dependentes. É um paradoxo, mas há aqui algo que eu não sei identificar o momento histórico em que isto aconteceu, em que esta história da meritocracia foi levada a um extremo tal que tinha que gerar ressentimento. Repara uma coisa, quando eu te digo que fico furioso com pessoas do meu meio, algumas pessoas do meu meio social, enfim, é verdade, que têm dinheiro, que tiveram acesso às melhores faculdades, que chegaram os pais já eram ricos, que chegaram muitas das vezes por coisas normais, que é conhecimentos sociais, por pertencerem a um determinado grupo social, que depois tomam uma postura de que têm aquilo que têm apenas porque merecem, porque trabalharam imenso e porque são super inteligentes, é uma coisa que de facto me deixa doido, porque a dada altura essa meritocracia que não existe é esfregada na cara das pessoas. É uma falta de noção ou é um dourar a pílula? É tudo isso. É tudo isso. Eu deparo-me não poucas vezes... Fica bonito nas biografias. Claro, eu deparo-me não poucas vezes com pessoas que conseguem ter discussões acesas sobre o seu próprio mérito, dizendo que trabalham 12 horas e que, portanto, têm direito a tudo aquilo que têm. E eu, enfim, se a coisa dá para discutir, porque agora está muito difícil. O diálogo e a discussão. Está muito difícil. Eu conheço N pessoas que trabalham 12 horas, que trabalham... Olha, eu lembro-me de quando foi a Maria da Ponte, que foi um movimento simpático, não o da Maria da Fonte. Maria da Fonte é glorificada em Portugal, mas aquilo foi uma grande fantochada, que eram umas pessoas que queriam os mortos a serem enterrados nas igrejas, que era para depois ainda criar mais doenças. E até se passou do sítio onde a minha família é originária, no Minho. Mas não interessa, era na Maria da Ponte, que foi aquele movimento em que se bloqueou a ponte por causa dos aumentos, das portagens, disto e daquilo. Eu lembro-me de ler uma crónica, já não sei quem é que a escreveu, eu gostava de a ter escrito, e ainda a podia escrever hoje, que era como é que alguém que vem da Almada, ainda não havia comboio, que tem que deixar 2 filhos às 5 da manhã na senhora, que está na creche, que depois se mete no carro para estar 1h30 na bicha, que depois chega ao fim da noite, da fim da tarde, tem que ir buscar aquelas pessoas. E vai buscá-las e está ali 12 ou 14 horas da vida dele numa vida terrível, que ganha miseravelmente, e depois e isso sempre existiu, provavelmente sempre existirá, mas o que é chocante é essas pessoas cada vez têm mais acesso, e se calhar também é isso, olham para outras que dizem, bom, eu tenho estas coisas todas fantásticas porque trabalho imenso. E a outra pessoa, olha, eu também trabalho imenso. E porquê é que não chego lá? E aí desenvolve-se a raiva, esse ressentimento, não é? Poupas-me o latim. A questão é que os pontos de partida não são iguais, claro, não é? Claro. E dependendo da... O que é que pensas que eu falo da sorte também? Pois é. Que sorte que tive, olha, nós os dois nascemos brancos. Pudemos ir a boas escolas. Tivemos família que nos ajudou. Claro. Eu não conheço tão bem a tua história, mas é muito provável que isso tenha acontecido. Quer dizer, por definição,
já há uma vantagem. Já temos uma vantagem enorme. No meu caso concreto, muitas coisas, os meus pais tinham bastante dinheiro, deram acesso a praticamente tudo. Quer dizer, e se eu atingi alguma coisa ou deixo de atingir, acho que foi só mérito meu. É que isto é, mais do que tudo, uma incapacidade, que isso perturba-me imenso, essa. A incapacidade de olhar para o outro. Agora andamos todos com a mania da palavra empatia, e é bom, é uma boa palavra, mas a incapacidade que nos temos de pôr nos pés do outro, na vida do outro, a incapacidade que nós temos, que nasceu, enfim, que nós de pensarmos eu adoro a palavra comunidade. Também eu. Eu tenho um querido amigo meu, que trabalha aqui na SIC, Francisco Mendes da Silva, homem que era do CDS, está sempre a brincar comigo, em bons termos, cheio de um tipo. Porque eu digo muitas vezes a palavra comunidade, mas a incapacidade que nós temos de pensar em comunidade, de olhar para os outros... Furar a bolha e olhar para outras realidades. É assustador, porque quando nós perdemos a noção do outro, perdemos a humanidade. Quando nós achamos que só fazemos isto por interesse próprio, eu sei que há uma grande corrente filosófica que acha que fazer isso a um limite é bom porque no limite também, perdoa-me a repetição, isso vai ser bom para todos. Não é verdade. Mas é nesse ritmo que está a andar o mundo e as grandes potências, não é? Está. No individualismo e na venda do grande sonho, não é? Mas concorrer com os outros, mas não é? Ao máximo. Há boleia de outras coisas. Tu mudaste o teu olhar quanto a isso? Ou seja, esse olhar para os outros? Não. Não. Tu dizes que o que mais te motiva a dar opinião é seres uma voz para mais justiça, mais igualdade, mais verdade, mais solidariedade com os outros. Encaras o teu papel de comentador como uma forma de ativismo pelas causas que defendes? Em parte. É uma pergunta difícil. Em parte. Eu tenho uma parte da minha vida, em termos daquilo que eu faço publicamente, em que tenho que ter uma análise fria. Essa análise nunca existe, completamente fria. Pois, ou seja, estava a pensar nisso. Porque nós temos sempre as nossas limitações que têm a ver com as nossas convicções e os nossos valores. Mas tento fazer uma análise fria porque nem tudo tem a ver com esses grandes temas. Mas há uma parte que cada vez me sinto mais motivado. E talvez por isso as pessoas dos mídia se calhar essas pessoas, os responsáveis, não acham tanta piada, é absolutamente normal e legítimo, de ativismo na perspectiva de que eu acho que quem tem, particularmente neste momento, uma capacidade de chegar a muitas pessoas, não é preciso muitas, bastava 2 ou 3, percebe? De transcender os nossos círculos, tem uma responsabilidade acrescida. Eu tenho mesmo essa convicção. E eu quando faço um post, agora um tweet, ou uma entrada no Facebook ou no Instagram, tento pensar nisso. Muitas vezes sou desarvorado, porque, enfim, tem a ver com a minha personalidade. Mas acho que há uma responsabilidade que nós temos que assumir neste momento. Está de tal maneira preocupante que eu acho que nós todos devemos tomar as nossas responsabilidades. Nós não podemos deixar crescer este terrível cancro ou os vários cancros que andam na nossa comunidade. Nós não podemos olhar para opiniões que dizem que as pessoas, por terem uma determinada cor, por virem de outro país, por terem uma orientação sexual diferente, nós não podemos tolerar esse discurso. Eu aí sou radical. O discurso de ódio. Eu sou antes do discurso de ódio, o discurso discriminatório. O discurso discriminatório, puro e duro. Quer dizer, tu és do Bangladesh, és uma pessoa de segunda classe. O nós e eles, não é? O nós e eles. Nós não podemos consentir isto. Quer dizer, eu não posso olhar para um tipo como o André Ventura, pessoalizando a questão, e ter uma grelha de análise do André Ventura como tenho do Luís Montenegro
ou do António José Seguro para falar dos políticos que estão a trabalhar neste momento, ou José Luís Carneiro da mesma maneira. Não posso. Eu não consigo, isto passou-se comigo nos debates presidenciais, eu não consigo olhar para um tipo que está a mentir, ou que está a dizer que tu, pelo facto de seres cigano, tens menos direitos ou tens mais deveres do que os outros. Eu não posso olhar para ele e fazer uma análise fria e dizer, este tipo mentiu, propagandeou ideias contra a Constituição, promoveu o discurso de ódio, mas foi muito efetivo. Isto resulta. Foi assertivo, usando adjetivos valorativos. Lamento, eu acho isso errado. Ou mais, ganhou o debate porque foi mais assertivo. É nessa linha que alguns comentários Bernardo, vão... Sim, obviamente. Repara uma coisa, para que não fiquem... Não fiquem zangados, ficarem zangados, podem ficar à vontade. Não é isso que está em causa. Eu percebo que isso se faça. Eu não sou capaz. E acho que é minha responsabilidade denunciar coisas que vão para lá de ser assertivo ou de ganhar um debate. Há um perigo nessa atitude. Outra, onde tu não te reconheces quando se valida, não é? Formas de falar, de apontar, de... Bernardo, eu não sei se isso quando o comentário eu não sei se isso valida, põe no mesmo plano. Claro, eu não sei se isso, eu acho que valida, mas dou de barato. Mas há um perigo aí? Dou de barato que não valide. Dou de barato que não valide, que seja apenas um comentário. Eu acho que há uma responsabilidade, a maior responsabilidade é com a verdade, é com os direitos humanos, é com os direitos sociais, é com a liberdade. Essa é a minha maior... Quem faz um comentário, quem fala, acho que esses pontos de partida tem que os ter. Se alguém não respeita essas... olha o que eu lhes vou chamar, regras de jogo, mas são, no fundo, dizer a verdade. Claro. Defender aquilo que nós achamos que é a estrutura da democracia liberal. Quem não respeita isso, eu acho que não pode ter a mesma grelha de análise. Eu não posso dizer a um indivíduo desses que esse tipo tem tanto valor porque ganhou um debate. Não pode ser que ele ganhe um debate. Ganhar um debate, porque claro. sabemos como é que, no caso, falaste do Chega, usou cada vez mais uma tática que se usa lá fora, o Trump usou essa tática e ganhou. O debate é quem se diz que ganhou o debate. A base do insulto, da calúnia, da mentira, e interrompendo, não é? Não deixando concluir ideias. Mas aí é que entra um problema, perdão. Aqui entra o problema, é porque quem ganhou o debate, em tese, é quem consegue melhor atingir o seu público-alvo, é quem consegue... Mas se tu exprimes essa tese, é também arriscado, porque quem ganhou, quem conseguiu chegar ao seu público-alvo, provavelmente numa determinada altura, fê-lo através da mentira e da falta de respeito pelos outros. Eu posso fazer isso? Não posso. Qual é o lugar da opinião nas televisões, nos podcasts, nas rádios, nos jornais, num tempo de profundas trincheiras, extremismos, dogmas e ódios? O lugar da opinião é aquele que sempre foi, ou seja, Ou seja, se mudou esse lugar. Mudou. É isso. Mudou um bocado porque houve aqui vários momentos, há dois fenómenos interessantes na opinião que alteraram. A primeira foi a necessidade da futebolização, a futebolização da política. Cada vez mais, não é? Sim, mas já começou há uns tempos. Então é assim, pois um comentador de esquerda e direita. Uma fórmula que não se larga, não é? Eu passei por isso, quer dizer, e depois tu estás sempre... Aquilo torna-se um debate muito previsível. Porque aqui entra uma coisa muito... Eu acho que as pessoas vão compreender isto. A dada altura, tu és um produto. O opinador é um produto. E quem gera esse produto está à espera... Enfim, eu sou uma aspirina, eu sirvo para tirar dores de cabeça. Eu sou de direita, eu sirvo para dizer isto. No momento em que essa aspirina deixa de não curar as dores de cabeça, ou o tipo de direita começa a dizer coisas que não são exatamente direita, esse tipo é logo descartável.
Porque não está a cumprir o seu papel. Eu, durante toda a minha carreira disto, tentei, sem, às vezes, provavelmente sem sucesso, criar a persona Pedro, não o comentador de esquerda e direita. E tentei isso desde muito cedo. Desde muito cedo. Porque isso... Quer dizer, se tu aceitas ser o tipo de esquerda ou o tipo de direita, o que é que acontece? Quando deixas de ter aquela opinião, isso pode mudar. Eu, por exemplo, eu acho que não mudei, mas o diapasão mudou tanto que eu agora estou num sítio perdido. Onde é que estás? Ou Exatamente. seja, quando a direita se está a extremar-se, ou uma certa direita, fala-se das linhas vermelhas, fala-se das coligações com o Chega, quando o centro-direita parece estar mais à direita, com o Chega, onde é que te colocas agora? Deixa-me responder, eu vou ser direto nisso, mas deixa-me responder-te com uma pequena história. Sabes que eu adoro histórias. O professor Freitas do Amaral, pessoa que eu tinha uma devoção, até foi meu professor de Direito Administrativo, mas, enfim, longe de pensar, de fazer o que eu faço agora, foi um tipo extraordinariamente coerente em toda a sua vida. Extraordinariamente coerente. Defendeu os mesmos valores desde que teve vida pública e foi muito depressa, logo em 74, 75, pertenceu ao Conselho de Estado, que na altura era um organismo muito importante, era do CDS, foi presidente do CDS. E pouco antes de morrer, eu estive com ele e ele perguntou-me isto. Pedro, nós agora somos de extrema esquerda. E eu... olhando para a direita hoje, é evidente, eu não tenho nada a ver com aquela gente. Nada. Eu não consigo... Por exemplo, se me falas de pessoas... o problema são as grandes organizações, o que elas defendem em determinada altura histórica. Depois são as pessoas. Se me perguntas se eu estou próximo de algumas pessoas que ainda hoje se acham de direita, que eu já acho que, enfim, para a direita que agora não são, mas isso é com elas... Não vou, pessoas que até são minhas amigas, prefiro não dizer os nomes, eu não consigo, quer dizer, se me perguntarem se eu sou de direita hoje, eu não para já acho que o conceito de direita e esquerda foi completamente abastardado há muito tempo, não é de agora. Há aspectos que eram centrais na direita, aspectos que eram centrais na esquerda, por exemplo, a esquerda era muito menos tolerante à imigração. Os movimentos anti-imigração foram muito de esquerda em determinada altura. A história da abertura de fronteiras era uma coisa... Aquilo foi de esquerda numa altura, foi de direita noutra. Ou seja, o grande projeto... Depende dos imigrantes que estamos a falar. Isso também. É outra história. Isso é outra conversa. Sim, estava a falar dos mercados. Portanto, eu acho que essa fronteira se apagou porque se misturou muito. Repara uma coisa. Agora a extrema-direita é profundamente nacionalista. A direita não era. E o centro-direita está a tomar muitas pautas dessa extrema-direita, não é? Agora vou voltar ao meu análise semanal, não é? Quer dizer, neste momento o centro-direita não existe. Ou seja, não é o centro-direita, neste momento... Que é o governo... Não é o governo, porque o governo virou muito à direita. Não é de agora que o PSD virou muito à direita. Foi um processo, mas cada vez está mais à direita. Neste momento... O centro-direita não está representado em Portugal. E isso fez-te deslocar para outro lado? Eu acho que fiquei no mesmo sítio. Aquilo Só é que foi que tudo para mudou, aquele lado. Pedro. Não, e repara, mas eu também não digo que... Vamos lá ver. Eu não nego de todo que tenham existido coisas na minha maneira de ver que mudei. Também há isso. Claro que é. E ser humanista e defender os direitos humanos e defender a democracia é hoje considerado radical e ser woke? É quase. Não, essa do woke é extraordinária, particularmente em Portugal. Aliás, o CDS usa agora como bandeira somos os mais anti-woke. Aquilo já não é CDS, aquilo não é nada. Aquilo é o quê? Aquilo é como dizia o Pacheco Pereira, é o pegador de novilhos com outro pateta qualquer a dizerem coisas para tentarem agradar ao Chega. Aquilo é patético, quer dizer, sinistro. Quer dizer, não. Repara uma coisa, eu hoje acredito, e já o disse várias vezes, que o centro-direita não está representado. Não existe representação do centro-direita em Portugal. Em termos partidários não existe, porque o PSD deu uma guinada à direita. Repara uma coisa. E os seus eleitores...
não é? Nesta última sondagem, não estão contentes com a performance do governo, não é? De todo, nem... E repara... A maioria dos portugueses não está, cartão vermelho para o Sim. governo, e uma expressiva quantidade de eleitores do PSD, ou da AD, não está de todo contente com a performance Não do está, governo. mas aí permite-me que te diga que não está, mas eu duvido que votassem noutra coisa. Pois. Não está, mas há um clima em Portugal contra o Partido Socialista, claro, que foi criada uma coisa que neste momento não deixa. Mas deixa-me voltar ao ponto que tu me perguntavas. Na questão dos direitos humanos, na questão dos direitos sociais, eu estou exatamente no mesmo espaço que sempre estive desde que me conheço. Há aspectos em que eu mudei, Também há. que têm a ver com... tem a ver com a presença do Estado, por exemplo, na comunidade, como é que a escola pública ou a saúde pública devem ser organizados. Eu não tenho dúvidas que aí mudei. Mas eu, como dizia, quer dizer, agora um tipo, uma vez disse-me que o Álvaro Cunhal dizia muitas vezes isto. O João não é coerente. O João é inteligente. Eu ia exatamente dizer isso. A coerência não é em si um valor. Não é. E, até porque portanto, somos metamorfoses e é bom... ambulantes. e é bom... Portanto, eu não receio, pelo contrário. Não fossilizamos. Eu aceito perfeitamente e gosto, não aceito quando dizem mudaste de opinião. Claro que mudei. Agora, só para terminar, devo dizer, eu não sei se vai existir uma alternativa no centro-direita, tão cedo, provavelmente não, mas é necessária, porque há muita gente que não é de esquerda, enfim, utilizando os velhos termos, que ainda estão, para aí, dizer, não são de esquerda, mas e que não têm espaço. Mas há sempre uma possibilidade, o Partido Socialista cada vez se juntar ao centro. É cada isso, vez mais. Que esquerda é preciso reinventar, não é? E ganhar novo pulso. Verdade é que, pronto, é outra conversa, mas, bom, também sinto que faz algum sentido. António José Seguro foi eleito Presidente da República, com um percurso na esquerda, e, portanto... Aí está, olha, aí um bom exemplo desta história da esquerda e da direita estar muito perdido. É isso. António José Seguro de ser de esquerda, enfim... Mas... É como o Francisco Louçã é que dizia: tu és de esquerda se dizes que és de esquerda, e és de direita se dizes que és de direita. O que é que isto quer dizer? E quando não dizes, bola. e quando não dizes tu... A tese é que é de direita. Quando não dizes nada... Não, o Louçã, a tese que diz... Sabe o Louçã ou o Daniel Oliveira? Já não me lembro. Mas a tese é: quem não sabe que diz que é de esquerda é de direita, é de direita. É o que eles dizem. Pronto. Não estou, porque não. Eu já me denunciei porque eu digo. Claro. A direita que existe hoje... Não te representa. Não, bom, mas estou completamente a leste dela. Estás órfão de lugar? Não por isto, porque tenho as minhas convicções e os meus valores muito sólidos, talvez mais sólidos do que nunca, também estou mais velho do que nunca. Acontece com toda a gente, não é? Estando vivo. Sim, estando vivo está-se mais velho do que nunca. Gosto muito das pessoas, estou mais velho do que nunca. E nunca tive esses valores tão presentes e tão claros na minha vida. E se alguém os defender, seja o Bloco de Esquerda, seja o CDS, seja quem for, é essa a minha opção de voto e é isso que eu defenderei. Muito bem, ainda sobre os comentários, as opiniões, perguntando de outra forma e usando... Um comentário é sempre uma opinião. Exato, bem sei. Como afirmou Pedro Cisa Vieira, o que preocupa os comentadores não é o que preocupa os portugueses? Eu não posso desdizer o Pedro, não é? Podes. Posso. Eu desdigo tantas vezes, todas as semanas, e ele a mim... Gosto desta ideia. Sim, é a ideia é forte. Fala um bocado da bolha, fala a ideia é forte. Onde é que estamos a apontar a crítica. A ideia é forte, é uma boa, o Pedro, e não é por ser meu camarada de programa e meu amigo que o digo, o Pedro é um tipo muito inteligente,
e que tem, sobretudo, uma grande qualidade, pensa muito sobre as coisas, e isso é bom. Eu acho que ele tem meia razão aí. Onde é que tem a razão? Tem a razão porque nós, no comentário, muitas vezes caímos na armadilha de falar do instrumental e não do fundamental. Ou nós caímos muitas vezes na armadilha de analisar a pequena trica, se este ganhou aquele combate, ou se aquele debate foi mais efetivo, a novela, o jogo, e às vezes falamos pouco de política no real sentido da palavra. Política tem a ver com o que é o melhor para a polis, o melhor para as pessoas. Que é o que as pessoas querem ouvir. Não sei, tenho dúvidas disso. Também tem. E é outra parte. Porque a política pode ser também uma espécie de uma telenovela. A maior parte, lá está, a maior parte das pessoas que vê os canais de informação tem também essa dimensão. Mas isso não esvazia ao mesmo tempo a imagem que as pessoas têm dos políticos. Exato, ficam todos pífios, não é? Tens razão, esvazia um bocadinho. Mas essa parte performativa, que é importante na política, às vezes há muita gente que também gosta dela. Agora, de facto, há muitos comentadores e também não podemos pôr tudo no mesmo saco, que acho que o Pedro aí comete esse erro, põe tudo no mesmo saco. Generaliza, mas fala de uma realidade. Às vezes isso acontece, eu não o nego. Mas eu sei reconhecer muitas das pessoas que falam, por exemplo, no nosso canal, na SIC Notícias, que acho que podem ter uma visão errada ou certa, mas acho que falam sobre os problemas da política, sobre os problemas da comunidade, de uma maneira que eu posso concordar ou discordar, mas é honesta e séria. Há os outros. E que estão a ocupar também muito espaço de antena. Em todo lado. Em todo lado. Assim como os tudólogos. Mas sabes, sim, a minha profissão, segundo... Tu vês-te como um tudólogo? Acho, não vejo de todo, não vejo. Mas é um insulto comum. Pois. Basta eu dizer que não acho que a escola deva ser mais pública, menos privada, acham que eu me estou a armar em especialista em educação. Não é isso que eu estou a falar. Estou a falar de política pura e dura. Se eu digo que a escola pública, a escola deve ser mais pública e menos privada, que a saúde deve prestar mais atenção aos recursos que dá, de facto, ao setor público e menos a dar dinheiro aos privados para tentarem suprir as lacunas da saúde pública, eu não estou a falar de saúde nem de educação. Estou a falar de política e política a sério. E importante. Política a sério. Agora, eu acho que há um erro que os órgãos de comunicação social estão a cometer, todos, para que fique claro. Tanto falo, e se há bom exemplo de liberdade é esta casa. O Expresso e a SIC, nós podemos criticá-los, mas são um exemplo de liberdade. Eu tenho o maior exemplo de liberdade nesta casa. Eu uma vez fui muito violento com a SIC Notícias. O diretor da SIC Notícias, nessa altura, o Ricardo Costa, escreveu-me uma carta aberta quase a tratar-me de tudo e mais alguma coisa, e passado 10 anos eu estou aqui e ele até já é administrador, portanto já nem conta. E sou amigo dele. E portanto é mesmo... E a crítica era direta ao canal que eu fiz, por causa de enfim, não interessa. Agora, todos os órgãos de comunicação estão a cair, na minha opinião, numa coisa que é terrível, que é olharem para o mercado eleitoral, para a representação no momento e transportarem isso para os seus canais. Ou seja... Só isso? Acho que estão a fazer isso. Todos. Isso em termos gerais. Portanto, vamos imaginar... Ao mesmo tempo, há um estudo do Media Lab do ISCTE que dava conta há 2 anos que os comentadores políticos nas televisões tinham aumentado 47% num espaço de 8 anos e que a maioria era de direita, apenas 1/4 mulheres. Esta realidade não se alterou e talvez se tenha acentuado. Eu vi esse estudo e gostava de saber qual foi o critério utilizado. Porque algumas por olhómetro nota-se que... Há 2 anos, há 2 anos, quando foi desse estudo, tenho algumas dúvidas da classificação de esquerda ou direita nessa altura. Mas o que eu digo em relação ao período que vivemos, e só falar do período que vivemos, o que eu reparo é o seguinte: todos os órgãos de comunicação social, repito, todos, porque acho mesmo isso, estão a fazer uma espécie de reprodução do mercado eleitoral. Bem, enfim,
O PS tem X%, tem direito a comentadores e a representantes dos partidos nesta proporção. O Chega tem exatamente igual aos mesmos PS. Ora bem, eu acho que isso é uma espécie de desresponsabilização do jornalista perante o seu público. Vocês, os jornalistas, têm que editorializar. Eu lamento, eu não sou diretor, nem nunca serei, nem gostava de ter sido de um órgão de comunicação social. Eu não consigo imaginar que alguém deixe entrar o Rodrigo Taxa, que é um tipo do Chega, que insulta as pessoas na televisão. Não consigo imaginar isso ser admissível. Como não acho normal haver pessoas, demasiadas pessoas, a fazer solilóquios. Não acho. Acho mal. Acho mal que alguém que tenha uma posição bastante radical e bastante vincada possa dizer a sua opinião sem qualquer tipo de contraditório. E eu acho que isso não devia acontecer mesmo com pessoas que têm exatamente a minha opinião. Isso... Se me dissessem, Pedro Marques Lopes, agora vais ter um espaço numa televisão sozinho a falar dos temas que tu queres, dizer a opinião que tu achas bem, sem qualquer tipo de contraditório, eu não acho que isso seja uma boa... acho que isso não ajuda. O que é que isso faz para a saúde democrática? Pois não sei, eu acho que isso não... Depois respondem-me assim, bom, há outros espaços onde opiniões completamente diferentes serão. Será que esses espaços existem? Será? Tenho dúvidas. Ou será que cada vez menos há? Tenho dúvidas, mas sobretudo, mesmo que existissem, eu acho que é salutar o debate, ou seja, com regras, não é ter dois tipos. Eu lembro-me de coisas horríveis. E bem mediado. Claro, eu lembro-me de coisas horríveis nas televisões, de tipos a discutir, odiarem-se um ao outro, a interromperem sistematicamente. Isso de facto não ajuda. Mas acho que há há essas duas coisas, essas duas tendências que podem, provavelmente, há muitas audiências, mas que eu não gosto. Pois, e ao mesmo tempo, com tanta mentira usada com frequência no jogo do debate público e político, o fact-checking agora passou a ser uma realidade, não é? Mas vai sempre atrasado, não é? Quando uma coisa se afirma, claro, se diz, chega sempre, é mais eficaz, às vezes é mais redonda, às vezes é mais certeira no alvo. Sim, e o fact-checking não costuma ser tão eficaz e aí... Não, porque as coisas sérias são sempre menos eficazes, nós aprendemos isso nos últimos anos. Repara, nós já vamos já falamos uma data de tempo e ainda não falamos daquilo que neste momento provavelmente é mais relevante para fazer a opinião, que são as redes sociais. E a capacidade que uma rede social tem de espalhar o que quer que seja é brutal. A possibilidade de depois uma televisão séria, como a nossa, como outra qualquer, como a CNN, fazer a contranarrativa é extraordinariamente difícil. Particularmente como nós vivemos nestas bolhas, há pessoas que estão incrustadas nessas bolhas, que não saem dali. Repara, basta ver o que é a audiência média de um canal de informação e o que é o número de seguidores de um tipo qualquer, quer dizer... De um grande influencer. De um grande influencer. Quer dizer, e isto é perturbante. É perturbante. Nós ainda... muitas vezes vejo pessoas que utilizam mais a televisão para tirar cortes. O Chega é o maior especialista nisso. Claro. Aquilo os momentos televisivos são aproveitados para tirar cortes para depois pôr nas redes sociais. Fora de contexto, muitas vezes. E claro, depois aquilo tem uma capacidade de chegar a pessoas. Eu vejo isso na minha própria família. A minha mãe outro dia dizia-me uma coisa e disse: mãe, como é que é possível? Mas mandaram-me isso. Pois. Mandaram-me isto. Há uma iliteracia, não é, nas pessoas e isto move com as consciências e as opiniões das pessoas, não é? E molda-as. Molda as pessoas. Com toda a gente e muito com os jovens, não é? Os jovens é um fenómeno. É um fenómeno agora com a violência, o ultramachismo, os influencers que passam... o Luís Pedro Nunes, meu camarada... A dominação e violência sobre as mulheres. O Luís Pedro Nunes, meu camarada e amigo,
do Eixo do Mal, tinha outro dia uma frase que eu já disse 1000 vezes, mas digo sempre que foi ele que disse, era uma frase do género: de antes, na minha geração, ser fixe, outra palavra qualquer, era andar de cabelo comprido, fumar umas ganzas e andar de mão no ar a defender o El Salvador da invasão dos americanos, não sei. Agora fixe é ser machista, é ir à missa, mas aquela missa conservadora que é dita em latim, é de respeitar um bocado as mulheres. Isto um bocado ou muito? Esse um bocado... Isso é ser fixe. E dizer que é do Chega. Isso é ser fixe. Porque são os novos rebeldes. Exatamente. E ser fixe é ser contra o sistema. E ser do sistema, ser contra o sistema é ter essas coisas todas. É voltar a ser um tradicionalista pateta. O adjetivo é meu. É ser do Chega porque as pessoas ficam horrorizadas quando alguém é do Chega. Eu ando no ginásio. Eu acho muito interessante que há algumas vezes no ginásio tu passas e há um tipo qualquer que começa a falar um bocado mais alto, a dizer: pá, estes gajos a favor dos imigrantes haviam de pôr os imigrantes todos a viver na casa deles. Pá, isto acontece sistematicamente, acontece em muitos locais. E normalmente são miúdos novos. Normalmente são novos. Aquilo é bué de radical, porque estes gajos... Nós é que somos o mainstream. Eu sou o mainstream. Eu, gajo como tu, gajo que são moderados, que votam em partidos moderados, que acham, enfim, que toda a gente tem que ser respeitado, que os imigrantes são muito bem-vindos, não só porque ajudam a economia, mas porque são seres humanos, valha-me Deus. Quer dizer, a história de... Eu digo muitas vezes que nós precisamos dos imigrantes para nos ajudar, é verdade, mas nós precisamos, sobretudo, respeitar seres humanos que vêm para trabalhar. E se de facto há um que veio para fazer mal, há 9.999 que vieram para fazer bem. E mais a mais, um português ter um discurso contra os imigrantes é uma coisa absolutamente chocante. Quando é desconhecer o passado. Tenho a certeza absoluta que tu tens imigrantes na família, eu tenho imigrantes de todas as gerações na minha família. Os meus filhos, tenho um filho que é imigrante, tive tios, tive tios-avó, e toda a gente os teve, e toda a gente viveu estas circunstâncias. Eu tenho um filho que agora percebe o que é o ódio ao imigrante, porque é imigrante. Esta sente na pele lá, não é? Claro, já sente, obviamente, em Inglaterra. Bolas. Redes sociais são mesmo um dos grandes problemas e ainda não sabemos lidar com isso. Aliás, a grande pergunta do que tudo o que tu disseste é como mudar essa onda? Como mudar esse radicalismo dos mais jovens? Para já temos que ir para os meios. Porque são o futuro, não é? Não, são mais do que isso, são efetivamente o presente. Eu acho que nós não podemos... O presente e o futuro, claro. Eu acho que nós não podemos ignorar as redes sociais. Ou seja... Não podemos ignorar nós todos, sociedade. Não podemos. A batalha não pode ser aquela coisa que que há pessoas que eu conheço, meus amigos até, que acham as redes sociais são horríveis. Sim, as redes sociais são horríveis. Mas os carecas também. E existem. E, portanto, nós temos que saber lidar com isso. E, portanto, temos que tentar transformar aquilo num espaço que seja mais... salubre, que seja um espaço mais regulado. Pois, mais regulado. Muito mais regulado e que nós saibamos utilizar aquelas ferramentas... Literacia, pois. Para... A palavra terrível, mas eu vou utilizá-la para o bem. Que nós possamos fazer que o exemplo do Mandani em Nova Iorque seja utilizado. Dir-me-ão, bem, mas isso é uma luta desigual, como tu dizias, e bem, porque quem domina os algoritmos são gajos como Elon Musk, claro. Não é? Mas é essa a nossa guerra. A nossa guerra... E eles começam a perder em tribunal quando são... A nossa guerra não é terminar com as redes sociais, porque elas já não vale a pena. É como a inteligência artificial. É parar o vento com a mão, não é? Parar o vento com as mãos. Portanto, o que nós temos é de torná-las um espaço mais salubre, repito, e combater
essa gente que quer nos destruir, porque o que a extrema-direita, esta direita radical, estes Chegas, estes Orbans, estes Trumps desta vida, eles querem é destruir a democracia liberal. Eles querem destruir a nossa liberdade. Eles querem destruir todas as conquistas que tanto nos custaram dos últimos anos. Eles querem que as mulheres passem outra vez a ser inferiores aos homens. Eles nos querem... direitos. Claro, eles querem que os trans, como aconteceu neste país, neste pobríssimo país, com um bando de anormais, conseguiu desrespeitar uma comunidade que é pequena e, portanto, é indefesa, porque são poucos. Retirar direitos, indo contra o conhecimento científico, contra... Pô-los outra vez na clandestinidade. Contra o que os psicólogos, a OMS diz, portanto, contra o conhecimento. Estes tipos querem fazer isto, quer dizer, que não haja ilusões. É por isso que às vezes o comentário, é por isso que eu digo que às vezes antes estou a ser mais ativista do que propriamente comentador. Não me interessa. Claro, obviamente... Porque eu não posso olhar para a realidade e pôr um ar muito sério e dizer, bom, eles têm a razão deles, agora vamos analisar. Não, eu não posso analisar um tipo que quer fazer mal a outro. Isso era achar que o comentário político era anódino, era inofensivo, claro. Era cumprires. Estamos aqui, para isso metem uma inteligência artificial, mete-lhe uma... Já faltou mais, não é? Provavelmente já faltou mais, quer dizer, mas não é... Nós não podemos servir de... Quer dizer... Não podemos ser uma espécie de marca branca, uma espécie de apenas leitor de uma realidade que é sempre... Se as realidades são tão diversas, se as realidades estão tão polarizadas, se as realidades são tão diferentes, porque é que o comentador ou o opinador é um tipo que tem valores, eu já te disse isto. Não és um boneco... do Benfica ou do Porto... Não pode. Nem os jornalistas conseguem fazer isso. E tem que o fazer o mais possível, mas quer dizer, os jornalistas, quer dizer, não dá, não pode ser. Nós não podemos olhar para a realidade, sobretudo no momento, e fingir que somos neutros, porque isso não existe. Pois, e não é eficaz. Nem sequer. Estivemos juntos na performance, na recriação, o julgamento de Pellicot. Tiveste muito bem. Tu é que estiveste bem. Exato. Meu Deus. Encenado pelo suíço Milo Rau. Bom, ouviu-se ali muita coisa, muita barbaridade da violência, da banalidade do mal, de homens que violaram esta mulher quando estava desacordada, homens comuns. A expressão é violadores oportunistas, aliás estava no meu texto essa expressão. O que é que isto diz de nós, da sociedade? O que é que mais te inquietou do que ouviste ali? Da sociedade diz pouco, diz muito, é sobre nós, como nós, sobre nós. Nós homens. Eu conheço várias histórias, algumas passadas comigo, ou de pessoas próximas de mim, de tipos que eu gosto sinceramente, ou que gostava, e que venho a saber que cometeram atos absolutamente atrozes. E isso deixa-me sempre inquieto, mais do que triste. Inquieto, tal inquietação, mas inquieto no sentido de que é impossível analisar a complexidade que nós somos, dos bichos que nós somos. Quer dizer, eu posso olhar para ti, ser teu amigo, gostar de ti, gostar mesmo muito de ti, de seres uma pessoa muito próxima de mim, e depois descobres que esse tipo abusa de crianças, ou comete, ou é um tipo que bate na mulher, ou que violou um filho.
E tu... E lá está, a inquietude, quer dizer, e tu ficas perturbado porque tu olhas para aquela pessoa e dizes que aquilo também és tu, tu és tão próximo dele, tu és tão semelhante a ele naquilo que tu conheces, portanto tu nunca sabes bem quem tens à tua frente. Isto inquieta-te porque tu, se calhar, mediante um determinado conjunto de estímulos, valha-me Deus, consegues ser um monstro se uma circunstância existir. E isso perturba-me desde sempre, perturba-nos desde sempre. As sombras e os lados. Sim, pode ser isto um homem do Primo Levi, não sei bem como é que se... É um livro que me ocorre sempre. Pois o Holocausto é um exemplo do pior da humanidade. Mas aí é profundamente organizado, atinge um limite de sofisticação de uma comunidade inteira. No fundo aquelas pessoas também podiam ser boas. O que nós estamos a falar é que são pessoas que tu achas que são boas, são do teu convívio, e depois são profundamente más noutro ponto. E, portanto, isso não me diz nada isso diz-me tudo sobre a natureza humana, sobre aquilo que nós somos, sobre... Somos profundamente bons ou maus, não é? Sim, que nós nunca... Naturalmente, aliás. Nunca atingimos o conhecimento da outra pessoa profundo, nem o nosso próprio, porque nós, em determinadas circunstâncias, somos capazes das coisas mais horrorosas, e provavelmente há lugares recônditos da tua alma, do teu cérebro, que existem nuns e não existem noutras pessoas, e que tu nunca consegues decidir bem ou pensar bem o que é que aconteceu naquelas cabeças. Isso é uma coisa... Eu vou dizer, há um fenómeno que eu soube recentemente e que ainda hoje me perturba. Ainda hoje me perturba, mas isso acontece na vida de toda a gente, desse tipo de situações, nós sabermos e nos deixar... Lá está. Recordo que, de acordo com o último RASI, o Relatório Anual de Segurança Interna, as denúncias de violência sexual aumentaram e atingiram o valor mais alto da última década. Olha, vou dar uma de Montenegro, se me permites. Já sei o que vais dizer, mas sim. Há mais denúncias. Esse número nunca é bom, mas há mais denúncias. Eu tenho outra réplica para ti sobre isso. Que há mais denúncias. Sabe-se, portanto, todas as pessoas que estudam esta realidade dizem que o que se sabe é a ponta do iceberg. Mas isso sem dúvida nenhuma. E portanto, isso é preocupante, não é? Bernardo. É suficientemente preocupante. Bernardo, primeiro não, mas sim, eu acho que ainda bem que há mais denúncias. Isso é bom. Mas é chocante a realidade ser tão forte. Mas a realidade ser tão forte, e eu acho que há muitas mais. Eu sou de uma geração, ainda sou de uma geração, já sou velho, em que entre marido e mulher não se mete a colher. Eu tenho uma profunda tristeza comigo, um arrependimento brutal, porque eu ouvi 2 ou 3 vezes no meu prédio isto acontecer. E eu só reagi para aí à 3ª ou 4ª. E tenho outros desgostos e coisas que me chateiam. Tu sabes com certeza, todos nós temos aquelas coisas que às vezes tu pensas e dizes, não vou pensar mais nisto porque já não vale a pena. Eu não sei exprimir, quer dizer, é um peso que tu guardas permanentemente dentro de ti, no teu peito, que gostava de ter feito diferente ou mais depressa ou isso. E, portanto, esta história da violência doméstica, estamos perfeitamente de acordo. Sim, há mais denúncias. Sim, há a ponta... E o Governo devia colocar... a violência doméstica, a questão da violência sexual como prioridade no combate... Claro, porque repara, a violência doméstica é talvez o crime mais terrível na perspectiva da vida da pessoa, ou seja, tu és obrigado a conviver no dia-a-dia, na hora a hora, com uma angústia terrível que te vão bater, ou que te vão violar, ou que te vão violentar. Bem, a violação dentro do casamento é um crime relativamente recente, não sei se sabes, e isso é altamente... quer dizer, o Estado serve para nos proteger numa determinada dimensão, bem entendido. Isso é
o culminar da desproteção do Estado. É tu deixares que uma pessoa seja sistematicamente a fazer mal. Claro que essa é uma muito maior prioridade. Eu gostava, se há cenas absurdas e patéticas que aconteceram neste governo, foi aquela célebre conferência de imprensa às 8 da noite para nos falar de segurança num dos países mais seguros do mundo. Exato. E eu até achava que poderia ser. Eu vou dar uma boa maneira para ser às 8 da noite. Vamos fazer uma grande campanha para acabar, que vai acabar, mas com a violência doméstica, com a violência no namoro. Vamos fazer ações brutais em relação a isso. Porque há uma coisa, a violência no namoro é um facto. Exato. Perigosíssimo. E continua muito expressivo. E a violação... Está ligada a isso e a violação no casal, a violação no namoro, também são fenómenos pouco trabalhados e que existem. Está ligado àquilo dos influencers. Está ali, claro que sim. Quer dizer, e vamos fazer uma grande ação para limitar este tipo... E inventa-se uma questão, um problema que lá está, por causa das narrativas que nascem muitas vezes na net e que narrativas que a extrema-direita... o medo, Bernardo, criar-se o medo. Bernardo, quantas vezes nos últimos 20 anos tu ouviste falar do relatório do Razi? Agora, nunca se falou do relatório do Razi. Lembras-te de falar do relatório do Razi? Eu, enquanto jornalista, sim. Não é? De acordo, mas ser um assunto de debate público, pois. Nunca. Porque, de facto, não temos um problema de violência, de segurança. Claro. Temos problemas marcados. Por exemplo, antes do 25 de Abril tínhamos um problema das sacholadas na cabeça para desviar cursos de água no Minho. Era um crime comum. Mas, enfim. Doutor, eu agora tenho um áudio para tu ouvires e depois quero o teu comentário. Vamos a isto? Eu tenho uma pergunta mais política e outra mais pessoal. A política é que impacto teve a crise financeira, aquele período da Troika, que foi mais ou menos, penso eu conheci-te um pouco antes conheci-te ainda antes da Troika, portanto, acompanhei essa tua evolução, lembro-me dessa altura, que conheci-te há mais de 20 anos, aquele período da Troika, que impacto teve na evolução das tuas opiniões políticas? Continuaste a ser tão liberal como eras até 2011? Eu lembro-me que colaboravas com muitas das pessoas em muitos projetos das pessoas que mais agora te atacam. Foste tu que mudaste de opinião? Foram essas pessoas que mudaram politicamente? Foste tu e essas pessoas que mudaram? A outra é mais pessoal. Tu tinhas uma outra vida, sobretudo antes do êxito mal, antes de começares a ter mais espaço público. A tua vida estava mais ligada aos negócios da tua família. A exposição pública agrada-te? Cansa-te? Agrada-te e cansa-te ao mesmo tempo? E tens o sonho secreto, esta é a pergunta talvez mais relevante para esta parte mais pessoal, tens o sonho secreto de dedicar a outro ramo do showbiz, a música, o teatro? Ainda achas que um dia poderás dedicar-te mais à tua veia artística, ou fica só para os amigos? Bom, acabámos de ouvir o comentador e cronista Daniel Oliveira, seu colega no programa Isto Mal. Pedro Marques Lopes está agarrado à cara. O Daniel lançou várias boas, excelentes questões para o Pedro responder, tanto profissionais como pessoais. Estou muito curioso em ouvi-lo sobre isto na segunda parte. Quero perceber qual foi o gatilho para esta guinada que aconteceu há uns anos, guinada profissional e pessoal, onde vamos poder escutar também algumas das músicas que o acompanham, algumas sugestões culturais que trouxe para partilhar e em que vai ler um excerto do livro O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago. Isto e o que mais surgir, talvez, Pedro, surjam mais áudios. Quem sabe? Tudo para ouvirem na segunda parte, disponível a partir da manhã deste sábado. Boas escutas. Pedro, diz boas escutas às pessoas. Boas escutas, pessoas. É isso.